Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar o estudo que a gente está fazendo sobre o livro Boa Nova, que é um livro do Humberto de Campos. E nesse livro, psicografado pelo Chico, ele traz para nós esses casos do mundo espiritual que vai nos revelar um pouquinho das figuras, das personagens evangélicas que às vezes, lendo apenas o Novo Testamento, a gente não consegue adentrar ali aquele sentimento, aqueles pormenores, o contexto de cada uma daquelas pessoas que conviveram com Jesus. E nesse capítulo 15 nós vamos encontrar uma das mulheres que estavam quase cotidianamente junto da presença do Mestre. Ela se chama Joana, Joana de Cusa. E essa mulher é aquela que vai junto, por exemplo, com Maria Cleófas e Maria de Magdala na tumba do Senhor, onde ele estava, com o corpo após ser crucificado, e ela é uma das mulheres que chega até lá e não vê o corpo. Na narrativa de Lucas está descrito que ela se depara com dois anjos, e esses anjos dizem: "Por que vocês procuram aqui aquele que está vivo?" Então, essa é Joana de Cusa. E Humberto de Campos começa registrando para nós da seguinte maneira esse capítulo. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de uma rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Então narra-se o seguinte: entre aquela quantidade de pessoas que estavam ali sempre em torno de Jesus, que estavam ali sempre na beira do lago, ouvindo aqueles ensinamentos, uma mulher se destacava. Era uma mulher nobre, era uma mulher das mais renomadas, ali daquela pequena cidadezinha de Cafarnaum. Esta mulher era Joana, esposa de Cusa. Cusa era um administrador, um homem público, ali do segmento do setor de Antipas. Antipas, para quem não sabe, era um tetrarca. O que quer dizer isso? Tetrarca é aquele que divide o poder com mais 3 homens. Então, à época de Jesus, nós tínhamos uma tetrarquia, onde Antipas era aquele responsável pela região da Galileia e também da Pérea. Nós vamos encontrar outros que eram responsáveis pela região da Judéia, pela região da Samaria, mas o Antipas era o responsável por essa região. E ele tinha os seus funcionários, seus homens de governo, e Cusa era um desses. Nós dizemos Joana de Cusa porque à época não existia sobrenome. Então, por exemplo, se eu queria dizer acerca de Simão, eu dizia Simão Bar Jonas, que quer dizer Simão, filho de Jonas. Ou então eu diria Simão de Cafarnaum, que é a cidade da onde ele veio. E sendo uma mulher, ela carrega então o nome do marido ou o nome da cidade. Então nós conhecemos Maria, por exemplo, por Maria de Nazaré ou então Maria de José. Eram essas as formas que nós tratávamos as pessoas. Eram essas as nomenclaturas. E aqui então nós temos a Joana de Cusa, que estava estabelecida naquela cidade de Cafarnaum, pois a cidade de Cafarnaum era uma cidade com muita pesca. Então ali vivia diversos pescadores, entre eles os nossos conhecidos e queridos Simão Pedro, André, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam sempre ali às margens do lago, pescando também. E isso dava um fluxo naquela cidade. Um fluxo de renda, um fluxo de pessoas. Então, era plausível que estivesse um homem representando o governo ali. E esse homem tinha uma esposa. A esposa era Joana de Cusa. Joana detinha uma fé verdadeira. Contudo, ela ainda carregava algumas amarguras. Então, apesar dela ter fé, ela ainda tinha alguns conflitos íntimos, algumas amarguras no seu peito, no seu coração, principalmente relacionadas à sua casa, ao ambiente doméstico, porque lá
O marido não aceitava aquelas claridades do Evangelho que ela sentia tanta alegria em aprender. Então ela tinha essa chaga, ela tinha esse conflito, porque adorava estar às margens do lago, ouvindo Jesus, ouvindo dos seus ensinamentos, as suas pregações, mas quando ela chegava em casa jubilosa, o marido não aceitava de maneira nenhuma, e aquilo a incomodava demais, pois era uma alma fruto da sua afeição. E ela sabia que Jesus trazia verdades eternas, coisas dignas de serem compartilhadas. Por que o esposo, então, não fazia com ela parte desse colégio que Jesus estava montando de discípulos para trazer a boa nova do reino? Essa era uma pergunta que a atormentava. Nesse sentido, então, certa vez ela decide procurar Jesus em secreto. Então, acaba-se uma pregação, já está a noitinha e ela vai atrás de Jesus. Jesus se encontrava na casa de Simão Pedro, pois nós sabemos que após Jesus deixar a cidade de Nazaré, onde atuava como carpinteiro, ele foi se localizar em Cafarnaum e morar com o seu amigo e fiel discípulo Simão Pedro. Então, essa mulher chamada Joana se desloca, se dirige e vai até a casa de Simão. E lá Jesus descansava. Mas o que chama nossa atenção aqui nessa narrativa é o seguinte: ela era uma pessoa rica, de muitos bens materiais, mas aqui a narrativa nos fala que isso não é garantia de felicidade. Isso não é garantia de uma vida em paz, muito pelo contrário. Era exatamente por conta disso que o seu esposo tinha tantas dificuldades em aceitar os ensinamentos de Jesus. Porque hoje, quando nós pensamos em termos de evangelho, às vezes nós deixamos misturar com nossas paixões. Então nós imaginamos que as pessoas que detêm recursos materiais e financeiros são pessoas felizes, são pessoas que têm mais facilidade. Nós mesmos dizemos, vez ou outra, quisera eu, se eu tivesse poder, prestígio, renome. Mas aqui nós temos uma mulher que detém tudo isso, mas padece aflições no seu núcleo familiar, dizendo para nós de maneira clara: olha, o recurso material não está atrelado à garantia de felicidade. O recurso material não está atrelado à garantia de compreensão, de afeto, de amor. E é motivada por essas questões que Joana de Cusa se dirige até Jesus, que estava na casa de Simão. E ela desabafou. Ali ela conversa com o mestre. Durante um longo período, ela expõe a longa série das suas contrariedades íntimas, dos padecimentos que ela vinha sofrendo na sua casa. Então ali ela se sente confortável com o Messias. Ela abre o seu coração e ela fala de tudo que ela estava sentindo de maneira angustiosa, de maneira incômoda. Jesus ouve com carinho, com paciência, como lhe era peculiar. Jesus tinha uma afeição enorme ao conversar com as pessoas, mas principalmente ao acolher as suas dores, ao perceber que quando alguém vai até ele motivada por uma aflição, é porque confia nele como uma possibilidade de solucionar. Como nós, quando nos aproximamos de pessoas queridas e trazemos problemas, nós confiamos que aquelas pessoas terão os conselhos, terão ali as elucidações para nos esclarecer um pouco diante dos conflitos. Dessa mesma forma, Jesus acolhia Joana. E ela dizia que o companheiro não tolerava aquela doutrina. Era um homem de Estado e ele ficava se equilibrando entre os deuses do povo romano e as preferências da comunidade judaica. Porque como ele era um homem da administração do Estado, era quase que um político, ele não podia se comprometer. Então ele ficava equilibrando-se como numa corda bamba. Ele dizia-se ter a religião dos deuses romanos para os imperadores, à época César,
para aqueles que o representavam e para aqueles mais próximos da comunidade do povo judeu, ele dizia seguir os preceitos de Moisés. Mas nenhum nem outro era verdadeiro. E isso impossibilitava, então, de se aproximar dos ensinos de Jesus. Ele sempre estava um pouco resistente. Ele estava fechado. E Jesus ouvia toda aquela reclamação, né? Ouvia todas aquelas injúrias que estavam sendo ali colocadas, né? Ouvia tudo aquilo com bastante carinho, bastante atenção. Nesse sentido, Joana confessa os temores, confessa os desgostos e diz que era muito complicada a relação que estabeleceu-se agora entre ela e o companheiro. Parece que não estava encaixando. Ela chegava assim, motivada dentro de umas questões do dia a dia, que ela ouvia, que ela repensava, mas o marido sempre fechado, não dava ouvidos, e aquilo para ela era quase que o fim. Por isso que ela foi se colocando ali sozinha durante a noite para procurar Jesus e pedir a ele um tipo de ajuda, um tipo de auxílio. Jesus então pondera carinhosamente, depois de ouvir tudo isso. Ele diz assim: mas Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Então é como se Jesus dissesse assim: mas não se preocupe, não é necessário se preocupar com ele, pois mais dia, menos dia, ele irá compreender, pois Deus só há um. Não é necessário toda essa angústia. E a fé também é apenas uma, que é o nosso amor na relação para com Deus. Essa é a verdadeira fé. Então, para que angustiar-te? Mas percebendo que ela não compreendia o alcance daquelas palavras, Jesus continua e diz assim: certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Então ele está dizendo assim, olha, tem muitas religiões no mundo, Joana, que não passam apenas de vícios em hábitos externos. Então, pessoas que se apegam muito mais à letra do que ao sentimento, se apegam muito mais aos dogmas, aos ritos, às questões superficiais do que, de fato, aos corações que ali estão se colocando para tentar se afinizar um pouco mais, se aproximar de Deus. É isso que Jesus está alertando. E Jesus diz mais: todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir um templo novo da fé viva no coração dos homens. Então está dizendo assim: olha, Joana, agora vai mudar. Antes nós vinculávamos o nosso contato religioso com Deus em um local físico, em um templo de pedra, mas eu venho mostrar à humanidade que o local onde nós nos relacionamos com Deus é no templo do nosso coração. Mas por que será que Jesus dizia essas palavras a ela? Parece até que ele estava fugindo do assunto. A questão aqui é, o mestre estava querendo dizer o seguinte: não se preocupe, quando ele quiser, ele poderá aceitar sim a boa nova. Quando ele quiser, ele poderá sim compreender esse Deus que é um Pai de amor, porque ele não vai precisar ir até uma cidade, até um templo, até um sacerdote. Ele pode encontrar por ele mesmo a afeição a Deus no seu templo íntimo, no seu coração, no seu sentimento. Então, às vezes, pode ser que Cusa esteja num deserto, mas nesse dia ele se arrependa e decida então procurar novas manifestações para a sua vida, novas ações, novas possibilidades. Nesse dia, se ele assim o quiser, Deus estará lá, dentro do íntimo do seu coração, para respondê-lo. É isso que Jesus está dizendo. Não precisa se preocupar. Mas ainda assim, ela não conseguia compreender. Por isso que Jesus esclarece um pouco mais e diz o seguinte:
entre o sincero discípulo do Evangelho, Joana, e os erros milenários do mundo, começa a travar-se um combate sem sangue na redenção espiritual. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, é normal que se dê um tipo de encontro um pouco mais rústico, um encontro um pouco mais assim fortuito, quase que de guerra. Por quê? Nós estamos lidando com hábitos e posturas milenares, como por exemplo essa de Cusa. De quê? De declarar os nossos votos religiosos apenas para adquirirmos vantagens no mundo físico. Então, às vezes, se eu quero me aproximar de alguém, eu digo que eu sou da religião daquela pessoa. Se eu quero me aproximar, ter um destaque no meu serviço, eu me faço alguém que professa tal tipo de religião. E aqui Jesus está falando, para mudar isso dá trabalho, porque são milênios que nós assim o fizemos. Apenas de uma forma de mercadoria, negociando com Deus. Olha, Senhor, o Senhor me dá isso, que eu vou fazer isso. Então nós negociamos também com nossas questões religiosas. É isso aqui que Jesus está falando. E não se muda de um dia para a noite, porque são milênios de erros, como nós sabemos com o Espiritismo, que detemos muitas encarnações aqui no nosso bojo da memória. Entretanto, hoje, Jesus nos oferece uma nova oportunidade. É sobre isso que o Mestre está comentando. Agora é possível mudar essa prática. Só que não é de um dia para a noite, porque nós estamos lidando com um hábito de milênios. Um hábito de milênios. E aí Jesus continua. O teu esposo não te compreende, a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Então Jesus fala assim, olha, mas se ele não compreende hoje, um dia ele compreenderá. Nós não somos espíritos imortais. Nada está perdido. Hoje pode ser que ele não se afinize com suas postulações evangélicas. Mas isso não é determinante. Isso não será para sempre. Pois é da lei que todos progridam. É da lei que nós estejamos cada dia melhor. Cada dia mais belos, espiritualmente falando. Então, acalme, espere. E aí ele continua. Ele é leviano, é indiferente, ama-o a si mesmo. Ama-o a si mesmo. Não te acharias ligada a ele, se não houvesse para isso uma razão justa. Então, olha, se uma pessoa próxima, porque aqui Jesus diz relacionado a um cônjuge, a uma relação conjugal. Mas para nós, são todas as almas queridas, próximas do nosso sentimento, da nossa afeição. Se hoje eu não sou compreendido no meu lar, na minha casa, com os meus pais, não há problema. Isso não é determinante na lei. Ame-os mesmo assim. Nós temos que amá-los. Por quê? Porque nós não estamos juntos de improviso. Nós não estamos ligados por um erro, por uma confusão, por um acaso. Há um motivo. Há um motivo. E se Deus nos conhece e conhece também nossos irmãos, se Ele nos colocou próximos, é porque há algo que nós devemos aprender, trocar, colaborar um com o outro, perdão. Isso é muito importante e Jesus está conscientizando Joana de Cusa acerca disso. E diz assim, serve ele com a sua amorosa dedicação, assim estarás cumprindo a vontade de Deus. Joana, os sãos não precisam de médico. Então olha a força das palavras de Jesus, utilizando aqui de uma lógica clara, dizendo assim, mas veja só,
Se você que agora está se dedicando ao Evangelho, está mudando as suas visões do mundo, sendo uma pessoa mais afável, mais doce, nós colocamos os melhores médicos perto daqueles que são com as chagas mais graves. Então, se você se fortalece moralmente e espiritualmente para ajudar, prepare-se. Chegará aquele que necessita de muita ajuda. É isso que Jesus está colocando. Então, se você, que é a companheira afetiva de Cusa, não consegue dobrar o seu coração, quem conseguirá? Aguarde, tenha fé, persista. Persista. Nesse sentido, então, Humberto de Campos nos narra que era possível entrever um brilho suave nos olhos daquela formosa dama que estava com uma íntima satisfação diante daqueles novos esclarecimentos. Mas algo ainda palpitava no seu peito. Algo ainda não estava tão bem estruturado, apesar de encantada com aqueles sentimentos que Jesus emanava ao dizer aquelas palavras, algo ainda incomodava aquela moça. Algo ainda incomodava aquela mulher. Nesse sentido, ela toma forças e diz: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, eu sinto uma dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente da minha casa, no ambiente do meu lar. Você, Senhor, não julga acertado que eu lute para impor os seus princípios? Agindo assim, eu não estaria reformando o meu esposo para o céu do vosso reino? Então, o que ela está dizendo? Olha, Senhor, mas eu tenho uma ideia, eu tenho um desejo. O que você acha de eu impor para ele? Falar, é assim ou acabou? É do meu jeito ou não tem mais? O que você acha de eu falar assim? Ou você compartilha das mesmas ideias que eu, ou então entre nós irá haver uma cisão. Assim eu não estou colaborando com ele para que ele também consiga entrar nesse reino de amor que você tanto fala. Então olhe o alcance desses pensamentos, dessas palavras que a Joana aqui colocava. No coração dela ela tinha certa razão. Mas Jesus é sem razão. Jesus, perto da nossa lógica mundana, não dá para compreendê-lo. Não dá para compreendê-lo. Quem de nós não tenta impor as coisas que nós acreditamos serem corretas às pessoas que nós amamos? Mas não é bem assim que funciona. E Jesus vai nos explicar o porquê. Cristo sorri diante daquelas palavras e com serenidade diz: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? O que Jesus está dizendo? Olha, Joana, você percebe o que você deseja fazer? Você consegue vislumbrar a sua ação? Olha o que você está perguntando a mim. Você está dizendo assim: olha, eu obrigarei o meu marido a ceder. E aí Jesus volta com outra pergunta. Jesus pergunta o seguinte: pensa para quem é mais fácil estender a mão da caridade e da fraternidade? Aquele que já está seguro nos conhecimentos de amor e renúncia, na base sólida à margem do rio, ou aquele que ainda se debate entre as correntezas? É muito mais fácil ceder àquele que já tem a capacidade de amar. É muito mais fácil ceder para aquele que já tem a capacidade de renunciar. Mas nós no mundo, nós somos enganados. Nós imaginamos e queremos que ceda aquele que ainda não consegue compreender. Nós não conseguiremos assim.
nós não alcançaremos o sucesso, porque é muito mais fácil e mais simples que aquele que tenha um conhecimento superior ceda àquele que ainda ignora certas coisas. É isso aqui que Jesus está dizendo. Então agora, Joana, você conhece ao Pai de amor, que é Pai e Mãe nos céus e vela por todos nós. Você já tem mais capacidade de suportar a dor que é sacrificar-se pela pessoa amada. Ele ainda não. E você quer mesmo inverter? Você quer mesmo cobrar dele uma mudança de postura? Um sacrifício que hoje você é a mais capacitada a fazê-lo? É isso que Jesus está colocando aqui para nós. E isso mexe. Essas palavras de Jesus são um pouco fortes. E ele continua dizendo assim: já quanto à imposição de ideias, reflitamos, Joana. Por que motivo, então, Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Então Jesus aqui ele está elevando o ponto de reflexão da conversa. Ele está dizendo assim: olha, Joana, mas se você deseja obrigar alguém a pensar como tu, porque acredita isso ser o mais correto, por que será que Deus não obriga a todas as pessoas que têm condutas mais equivocadas a pensar como ele? Com amor, com ternura, com bondade. Não parece lógico? Por que existe o mal na terra? Nós podemos nos indagar. Por que existem pessoas que padecem miséria, fome, sede, enquanto outros parecem que lucram? Não seria tão simples Deus, no estalar de dedos, e ele nem tem dedos, mas não seria tão simples para Deus de uma hora para outra falar assim: eu quero agora que o mundo seja bom. E todos assim o ficarem? Mas por que Deus não o faz? Porque é inocência nossa pensar que eu estou tendo uma ideia que Deus, que é o amor e inteligência suprema do universo, não teve. Então será que eu estou tendo uma ideia melhor do que de meu pai? Que é assim, impor o bem às pessoas? Por que não? Aí todo mundo fica bom. Será que eu estou mais inteligente do que Deus? Ou será que é melhor pensar numa postura humilde? Veja lá, Tiago, talvez essa não é a melhor possibilidade, porque se assim o fosse, Deus já haveria feito, Deus já haveria realizado. É para essa reflexão que Jesus está a chamando, dizendo assim: olha, se você quer impor esse tipo de pensamento incusa, não seria melhor Deus impor? Deus teria mais capacidade e sucesso do que você. Mas por que ele não impôs? E aí Jesus mesmo responde: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então Jesus está dizendo: olha, Deus, que é esse pai e mãe amoroso nos céus, não extermina, não acaba, não extingue, não joga fora as nossas paixões, os nossos defeitos, os nossos desacertos, mas transforma. Hoje no mundo nós já sabemos o quanto é importante, por exemplo, a questão da reciclagem, porque não existe um lugar para a gente jogar as coisas fora. Onde que é o lixo no mundo? Tem o lixo da sua casa, que você põe para fora da sua casa. Mas e do planeta Terra? Onde que é o fora do planeta Terra? Aí nós vamos pegar o nosso lixo e jogar à Lua? Não existe esse fora, porque se tiver fora da Terra, onde seria o fora do universo? Deus não cria nada para desperdiçar-se. Então nós olhamos e dizemos assim: olha, essa pessoa tem uma língua um pouco venenosa, conversa um pouco mais do que o adequado, do que o recomendado. Qual seria a solução ao nosso ver? Corta a língua dessa pessoa. Por mim, ela ficaria muda. Para Deus, não. Para Deus é assim: olha, se ela gosta tanto de falar, de conversar, vamos transformá-la em um expoente da palavra do Evangelho. Vamos transformá-la em alguém que vai elucidar, um professor
para falar, esclarecer outras mentes que necessitam de uma fala atenciosa. Deus nos vê assim. Ele olha para a nossa imperfeição e decide transformá-la, não jogar fora. Então aqui, Joana queria jogar fora aquilo que Cusa acreditava para impor a ele ideias novas. E Jesus está falando, não é assim. Se fosse assim, Deus já haveria feito. E ele continua. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma. Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus, apenas com uma lágrima. Então nós podemos estar lidando com o maior assassino da terra, alguém que fez uma montanha de cadáveres. E nós imaginamos, essa pessoa está perdida. Mas Jesus está dizendo, de maneira alguma. Às vezes essa pessoa que eu olho e vejo apenas um mar de crueldade pode ser desperta apenas com uma lágrima. A questão é, de quem que é essa lágrima? Porque às vezes eu quero despertar como se eu tivesse autoridade para fazê-lo. Aí eu imagino, darei um sabão nessa pessoa. Agora ela vai aprender uma lição e irá repensar suas atitudes. Mas Jesus está falando, não. É uma lágrima só e basta. Mas de quem é a lágrima? Com quanto esforço e suor aquela lágrima traz reflexões? O quanto de esforço tem ali? É por isso que está registrado no Evangelho de Mateus, onde as pessoas se maravilhavam com o ensino de Jesus, porque elas diziam, ele prega com autoridade, e não como os escribas e fariseus. Só que Jesus também, em Mateus, no capítulo 23, vai dizer uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, fazeis o que os escribas e os fariseus recomendam. Não fazeis apenas o que eles fazem. Então Jesus estava dizendo assim, olha, o que eles falam é tudo correto. Tá tudo certo. O negócio é o que eles fazem. Mas aí nós vamos ver que quando nós falamos de algo, por mais que seja bonito, por mais que seja belo, se isso não tiver o peso da nossa vida, é uma palavra vazia. Não há força. Por isso não há autoridade. Então, quando coloca que uma lágrima apenas dobra, o maior criminoso é a lágrima de quem? Se for a lágrima de alguém que verteu sangue na renúncia, no sacrifício, doou-se aos outros, é uma lágrima poderosa. Mas se for uma lágrima qualquer, existe até o ditado para isso. É uma lágrima de crocodilo. Não é capaz de modificar coração algum. Então é sobre isso que Jesus está falando. Olha, às vezes quando você fundamentar a sua vida com esse evangelho que você quer falar, o dia que você chorar para Cusa, ele irá entender o evangelho na hora. Ele pelo menos irá dar importância a isso que você diz, porque você vive. Essa é a diferença. É isso que Jesus está querendo dizer para que a Joana possa entender um pouco mais. E aí Jesus continua. O pai não impõe a reforma a seus filhos, antes esclarece-os no momento oportuno. Então Deus não impõe nada. Ele vai esclarecendo nos momentos oportunos, aguardando quando a gente dá uma liberdade. Então é como se Deus, e é assim mesmo, pois Deus é onipresente, está em toda parte, então Ele nos acompanha em todos os lugares, esperando às vezes durante um ano todo, um dia, que você vai estar receptível a fazer uma oração mais profunda e algo vir e modificar o seu coração. Retirar uma mágoa, um rancor, uma semente de ódio que está ali prestes a desenvolver-se. Então Deus aguarda um ano todo, esperando às vezes um segundo, que é o momento oportuno para a gente modificar a nossa jornada. Deus não opera com violência, Ele opera com tempo. Ele opera com tempo.
E Jesus continua: sê fiel a Deus, amando o teu companheiro no mundo, como se fora um filho. Não percas o tempo em discutir aquilo que não é razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Então, para que nós discutimos, às vezes, coisas que não nos levarão a lugar algum? Se uma discussão entre dois cabeças duras, entre duas pessoas que não cedem, levasse a algum lugar, isso seria mais usado. Isso seria mais usado. Se uma discussão com alguém que não quer mudar de ideia resolvesse alguma coisa, Deus mesmo discutia com a gente. Por que a gente não vai dormir? Deus não aparece, discute, fala e fala e fala. Porque não adiantaria. É necessário estar receptivo a uns conhecimentos diferentes. Nós sabemos disso. Quantos embates em todas as áreas? Áreas trabalhistas, áreas sociais, políticas, amorosas, religiosas, às vezes esportivas, entre duas pessoas que não desejam ceder. É apenas uma impondo a outra o que acredita. E não sai do lugar. Muito pelo contrário, às vezes piora, porque ninguém cede. E quando nós não cedemos, nós estamos duros. E duas coisas duras que se chocam, fere, quebra. Isso nós chamamos de dor, de ressentimento, de mágoa, de infelicidade. Então é sobre isso que Jesus está dizendo: olha, para que você vai ficar discutindo com ele? Se você já percebe que ele não está disposto a ouvir, aguarde, espere, tenha fé. Nesse sentido, então, Jesus diz: vai, esforça-te também como Deus no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fale o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Então Jesus está dizendo assim: olha, vai trabalhando, no silêncio, quietinho, um dia de cada vez. No momento oportuno, vai chegar a hora de você falar. Nesse dia, esteja preparado, porque o nosso desafio é estar atento o tempo todo, porque nós não sabemos o dia que Deus contará conosco na sua obra. Então nós devemos estar despertos a todo tempo, como se nós estivéssemos de plantão, aguardando o chamado, aguardando a emergência. Então, no dia que Deus falar: olha, hoje aquela pessoa que você tanto ama está disposta a ouvir. Hoje aquele coração um pouco mais rústico está mais amolecido, está um pouco mais cândido. Aproveite, é agora, mas saiba usar da doçura e da energia ao mesmo tempo. Porque nós às vezes nos perdemos. Às vezes nós somos tão doces, mas aí é demais. É mais que o açúcar. Ou então a gente é tão enérgico que aí queima, quase igual o fogo. Então é necessário, como se fosse fazer um melado. Você junta ali o açúcar no fogo, você vai mexendo, vai fazendo um melado, usando dos dois. É quente, mas é doce. Então você vai utilizando daquilo. É isso que Jesus está dizendo. Fique de plantão. A oportunidade irá aparecer. Mas como você tem certeza disso, mestre? Porque Deus age assim conosco. Deus fica de plantão ao nosso lado. Quando Ele vê a oportunidade, Ele usa das pessoas e das circunstâncias para falar ao nosso coração. Nesse sentido, então, Joana recebe as últimas instruções de Jesus, que diz a ela: volte ao lar, ame o teu companheiro como um material divino que o céu colocou nas tuas mãos para que talhes a obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa tinha um coração aliviado enquanto ouvia as últimas palavras. E Jesus dizia: vai, filha, sê fiel, sê fiel. Os dias se passaram e aquela distinta mulher tinha os ensinamentos do mestre como que gravados no seu próprio peito.
procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro, para observar somente o que ele possuía de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Então ela deixou de lado as críticas e foi acompanhando o que ele tinha de bom, como se fosse adubando uma sementinha que iria nascer de uma virtude eterna. Foi cuidando, com carinho, com cuidado, zelo. Um pouco mais tarde, os céus os presentearam com um filhinho que obrigava agora Joana a dobrar o seu esforço, fortificando cada vez mais a sua fé. Então agora não era apenas um marido, mas também um filho naquele reduto familiar. E agora os sacrifícios eram dobrados, eram para 2 corações queridos. Passaram-se os anos e as perseguições políticas chegaram até o seu lar. Ele, Cusa, que era um homem do governo, do Estado, aquela questão desabou sobre ele. As questões políticas. Cusa, diante daquelas suas ideias de vingança, então, por ter perdido aquela posição privilegiada, por conta daqueles pensamentos odiosos, da vaidade que estava sendo cada vez mais ferida, acabou tornando o próprio corpo enfermo. Pois nós sabemos que os pensamentos e sentimentos que cultivamos interferem no nosso corpo físico. E Cusa não soube suportar perder o lugar de renome e destaque e teve pensamentos de vingança, pensamentos de ódio, sentia a vaidade ferida. Acabou que teve um corpo enfermo e veio a desencarnar. Joana agora passava por dificuldades. Naquela época, uma mulher viúva era considerada uma mulher de má vida. Mulheres não podiam trabalhar, por isso que havia tantas cortesãs, por isso que havia tantas meretrizes, porque o trabalho para a mulher era muito delicado, por isso que muitas delas vendiam as forças sexuais da alma. E ela começou então a passar necessidades, não tinha mais um renome político, não tinha mais o auxílio do marido, era ela e o filhinho. Começaram a passar necessidade de alimento, moradia. Nesse sentido, Joana toma uma postura. Ela decidiu arranjar um trabalho, qualquer que fosse, e as suas amigas se reuniram para chamar sua atenção, porque ela era de uma classe mais alta. Mas Joana, você vai se dobrar a uma circunstância como essa? Você vai se humilhar desta maneira? Então chamaram a atenção dela. E a ex-esposa de Cusa, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado. Calejadas, estavam suas mãos nos serrotes de uma modesta carpintaria e que, submetendo-se a ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem havia feito uma escrava devotada. Então ela estava dizendo assim: olha, minhas amigas, respeito muito a opinião de vocês, mas o meu mestre tinha mãos calejadas, trabalhava com serrote, com a enxó, com o martelo. Eu também trabalharei, porque agora eu sou uma serva dele. Eu também adquirirei o pão do sustento para mim e meu filho. Humberto de Campos vai nos dizer um pouco mais à frente. Ela conseguiu sustentar-se, auxiliar no cristianismo e passa-se muitos anos. Estamos agora no ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, cada vez mais graves, mais cruéis, e nós vamos encontrar num desses espetáculos sucessivos do circo romano, que era onde levavam-se os cristãos para serem devorados por leões, para passarem ali por shows de crueldade, de aspereza, nós vamos encontrar uma velha discípula do Senhor, amarrada a um poste de martírio, ao lado de um homem mais novo, que era o seu filho.
A senhora que ali se encontrava já estava com os cabelos beijados pela neve, grisalhos. Era a mesma Joana, que outrora, um dia atrás, fora respeitada pelas pessoas. Tinha uma aparência bela. Hoje já era uma senhora, com os cabelos brancos como a neve. Ante o vozeiro do povo, foram ordenadas então as primeiras flagelações. Ela estava amarrada juntamente com seu filho no meio de uma arena e foi ordenado a primeira flagelação. Uma voz gritara ao alto: abjura! Exclamava um dos executores. Abjura quer dizer negue o que você professa. Então ele gritava: abjura! Nega! Desiste! A antiga discípula do Senhor contemplava o céu sem nenhuma palavra de negação, queixa ou revolta. Então um açoite vibra sobre o rapaz seminu que estava ao seu lado, que exclamava entre lágrimas: era o seu filho. Bateram nela, ela se manteve firme. Viraram então um chicote ao moço ao seu lado. E aquele menino, que já era um homem, dizia: repudia, mãe. Repudia a Jesus. Não vês que nós já perdemos? Abjura. Nega. Pelo menos por mim, que sou o seu filho. Desiste, mãe. A gente já perdeu. Olha aqui, todos contra nós. Pelo menos por mim, que sou seu filho. Pela primeira vez, dos olhos daquela Martim corria como uma fonte abundante de lágrimas. As rogativas do filho eram como espadas de angústia que lhe retalhavam o coração. A cada fala do menino, que era o filho, era como se fosse uma facada. Era como se fosse uma espada desferida sobre o seu corpo. Doía demais. Abjura, abjura, ele continuava a dizer. E diante dos seus olhos, dos olhos daquela velha Joana, passava-se então todas as lembranças da sua vida. Ela via como se um filme passasse sobre a sua tela mental. Os apelos desesperados do filhinho. E aí, nesse momento, ante os apelos desesperados, neste momento ela tem uma lembrança. Ela recorda que Maria, que era mãe de seu mestre, mãe de Jesus, também fora uma mãe como ela. E via o seu Jesus crucificado no madeiro, sob a infâmia, a injúria dos outros. Entretanto, Maria soubera conformar-se com os desígnios de Deus. Ela soube suportar, ela soube estar ali. E acima dessas recordações ainda, pairava uma outra na cabeça da ex-esposa de Cusa. Era a voz meiga daquele rabi da Galileia, quando dizia a ela ainda há muitos anos atrás, naquela noite escura, na casa de Simão Pedro: vai, filha, sê fiel. Então, ela foi como que possuída de uma força sobre-humana, e a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada. Ela olhou ao lado. O rapaz estava ensanguentado, todo ferido, era o seu filho. Do seu lado. E fixando no jovem um olhar profundo, inexprimível, na sua dor e na sua ternura, lidando com aquele conflito de sentimento. O que é para uma mãe ver um filho ser assassinado, sem poder fazer nada? Ela exclama firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos nós sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo,
é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, a plateia aplaudia delirante. Um já havia morrido. A plateia aplaudia delirante. Os verdugos então começavam a incendiar ao redor dela. Em poucos instantes, as labaredas já começavam a lamber aquele corpo velho. Joana de Cusa então contempla com serenidade todos os populares que lá estavam, a massa que não entendia o seu sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito. Então ela estava sendo queimada, mas não gritava. A dor da queimadura era abafada no peito oprimido. Os algozes, aqueles que estavam ali praticando aquele assassinato, praticando aquela crueldade, cercaram-lhe mais de perto e começaram a desferir impropérios. Palavras doídas eram como farpas. E diante da fogueira e da senhora sendo incendiada, perguntou um deles, que estavam com um olhar mais sombrio: o teu Cristo apenas te ensinou a morrer? Então ele se aproxima diante daquela cena, ela que se mostrava firme, apesar de toda a angústia física e também espiritual, emocional, e diz: mas esse Jesus, esse teu Cristo, te ensinou só a morrer? Nesse instante, ela concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a te amar. Então, diante daquela injúria, ela reúne forças e diz: meu mestre não me ensinou só a morrer, mas ensinou também a te amar. Nesse instante, aquela velha senhora sente então uma mão consoladora lhe tocando suavemente. Lhe tocava nos ombros, e naquele instante ela escuta uma voz carinhosa e também inesquecível: Joana, tem bom ânimo. Joana, eu estou aqui. Era Jesus, o Cristo, o nosso Mestre, que, como Paulo vai nos dizer na carta aos Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Muito obrigado pela paciência de todos e a oportunidade do trabalho.